O episódio 10 do novo Code Geass me fez perceber uma coisa: o anime é ruim de propósito, mas também é bom. E não se preocupa, tá? Eu vou te explicar isso direitinho, além de um possível furo de roteiro que rolou nesse episódio. Aqui é o Matheus Lobo, e depois de muito tempo, você tá assistindo o Onigiri Pop. Esse episódio já começou com algumas participações especiais. A gente teve o Akito, o Suzaku e até mesmo o Rio de Janeiro, que tava parecendo mais Magnolia de Fairy Tail do que qualquer outra coisa. Enquanto no final do episódio 9 a gente achou que aquele ataque dos robôs poderia ser uma armadilha de Neo-Britânia para escalar a guerra contra os Cavaleiros Negros, no comecinho do episódio 10 ficou claro que esse não era o caso, eles estavam fazendo um ataque em escala global. E quando eu tava assistindo eu fiquei me perguntando, pô, isso daqui é um ataque porque o cara quer dominar o mundo ou porque ele só quer destruir tudo mesmo? E eu fiz esse questionamento por dois motivos. Primeiro porque a gente não foi mostrado praticamente nada do vilão, mas já eu falo sobre isso. E o segundo motivo é justamente porque Code Geass tem essa característica de dar algum contexto político para alguma coisa que está acontecendo, seja numa escala regional ou numa escala global. E convenhamos, um ataque de robôs durante uma tentativa de negociação de paz se encaixa bem nisso daí. A questão é que já está no DNA de Code Geass que esse contexto político ele sempre tem alguma coisa por trás. Por exemplo, na primeira e segunda temporada, toda a guerra de expansão territorial de Britânia não era porque o Charles queria expandir o império dele, mas sim porque ele queria acesso às ruínas de Geass que estavam espalhadas pelo mundo inteiro para poder cumprir o objetivo sobrenatural dele. Agora, uma coisa que pra mim não fez um pingo de sentido foi aquela ligação da Natália pra Sakuya. Pra quem não lembra, no final do episódio 7, ela foi presa justamente por suspeita de traição, no mesmo momento que a Sakuya estava sendo presa, pra ser levada lá pro cientista que foi estudar o Geass dela. E depois disso, ela não apareceu saindo da prisão ou sendo solta de alguma forma, tá? Se eu tiver errado, por favor, deixem os comentários aqui embaixo. Então, se ela estava presa, não faz sentido nenhum ela ter um celular e conseguir ir pra um abrigo onde ela vai fazer uma chamada de vídeo pra Sakuya. Mas beleza, bora dizer que ela conseguiu escapar, ou então que até mesmo o Ash resgatou ela quando resgatou a Sakuya. Qual é o sentido dela ligar pra Sakuya naquele exato momento e pedir pra ela resgatar a dublê? Porque a única vantagem estratégica de fazer aquilo é aproveitar todo o caos para ter uma maior facilidade para entrar no Palácio Real. Falando em caos, parece que a Steph tá com uma dificuldade de manter aí uma consistência com a Sakuya. No primeiro episódio, ela é apresentada quase como se fosse um novo Lelouch, não só pelo poder do Geass, mas também por utilizar peças de xadrez para poder coordenar os Nightmare Frames durante um ataque. E aí, além de algumas cagadas que ela fez nos últimos episódios, nesse ela decide sair voando simplesmente sem plano nenhum pro Palácio Real. Aparentemente ela não tinha nenhum mapa do local, ela só soube que estava na frente do escritório do Orlando porque o Ash disse pra ela. E sim, eu vou chamar o vilão de Orlando. Tentaram também forçar uma rivalidade entre o Ash e o maluco que tem um cancelador de Geass, mas se nem o Ash comprou essa ideia, imagina a gente. Então, uma luta que poderia ser bem legal com as armas que mataram o irmão do Ash, acabou não tendo nenhum peso. Ah, Matheus, mas até agora você só tacou o pau no anime, o que é que tem de bom então? Antes de sair o episódio 10, eu tava listando todos os problemas que eu tava encontrando nesse Code Geass, justamente para fazer um vídeo quando saísse o último episódio. E um dos maiores problemas, na minha opinião, era o vilão. Um bom vilão, aliás, um bom personagem é aquele que consegue despertar sensações no público. Medo, raiva, empatia, curiosidade. E o Orlando nunca me causou nada disso, e eu acredito que em você também. Pra piorar, ele é um personagem com máscara. E se você for prestar atenção, todo personagem que usa máscara tem alguma história por trás. Muitas vezes é um segredo. Não importa se é o Darth Vader, o Toby em Naruto ou vários outros aí pela cultura pop. Mas mesmo com esse elemento narrativo, eu não consegui sentir curiosidade nenhuma pelo Orlando. E pra mim isso daí era um péssimo sinal justamente porque a gente tá falando de um cara que nos bastidores comandava o que restou do Império de Britânia. E como vocês sabem, Britânia era a maior ameaça do mundo de Code Geass, então era pra você ficar minimamente curioso sobre quem é esse cara que consegue fazer isso. E agora, no episódio 10, a gente descobre que ele era um clone do Charles. Isso fez ele ser interessante? Não. Inclusive tem até um possível furo de roteiro aí. O que foi interessante e até um pouco engraçado foi o confronto verbal dele com a Sakuya, que basicamente foi só ela confrontando ele e ele dizendo não. Sinceramente, nesse momento eu até pausei o anime, fiquei olhando pra TV porque parecia até que era a gente, o público, que tava questionando o vilão que não tinha aparecido até agora sobre os objetivos dele. Ei, cara, qual é o teu objetivo aí? Porque é isso aqui? Não. Essa outra coisa? Também não. Ok. Que caralhos é que tu tá fazendo então? Essa cena, junto com a frieza dele, mostra que não tinha nada pra ser explorado nesse personagem. Ele não foi feito pra isso. Ele é basicamente uma casca vazia que consegue pensar. Qualquer tentativa que o anime tivesse feito de mostrar algum lado desse personagem pra gente, ia falhar porque ele ia deixar de cumprir com o objetivo dele. Mesmo se fossem cenas dele sendo frio matando outras pessoas, como até mostraram um pouco, mas não mostraram mais do que o suficiente. Na minha opinião, isso daí foi muito bem escrito justamente para passar essa sensação que a gente teve durante a conversa dele com a Sakuya.
Pode ser que ele tenha algum tipo de evolução nesses 2 últimos episódios? Pode, mas eu acho difícil. Mesmo assim, isso daí não muda o que a gente precisava que fosse feito com esse personagem até o episódio 10. Infelizmente, essa jornada dele, por mais que tenha sido bem escrita, trouxe outros problemas pro anime, problemas graves inclusive. Mas isso daí a gente só vai falar quando o anime for concluído. Pessoal, eu tive que parar a gravação porque tava rolando muito barulho no prédio do lado, tá? Então agora meu cabelo vai estar preso e o enquadramento talvez esteja um pouco diferente, mas bora lá. Agora, quais foram os furos de roteiro ou pelo menos graves inconsistências? A gente teve 2 problemas nessa cena dele com a Sakuya. E o primeiro é quando o Guias dela não funciona. Se o corpo de clone fosse imune ao Guias, ele simplesmente teria dito que o Guias não funciona nele. Mas o Orlando diz que todas as medidas de precaução contra o Guias foram tomadas. Ou seja, ele precisou de um preparo especial para aquela situação. Mas literalmente no episódio anterior, nós todos vimos qual era o preparo especial. Quem estava usando esse preparo especial era justamente o cientista que tinha capturado a Sakuya para estudar o próprio Guias dela. Você pode até pensar que esse tal preparo estava embutido aqui na máscara do Orlando, mas não parecia ser o caso. Até porque se fosse isso, na hora que ele tira a máscara, era só a Sakuya tentar usar o Guias de novo e pronto, tudo resolvido. E não, ele não estava de fone de ouvido, eu procurei e tem uma cena que mostra isso. Ah, Matheus, mas pode ser alguma coisa na legenda que estava errada. Quem é inscrito no Onigiri Pop sabe que quando tem esse tipo de análise aqui no canal, eu não confio na legenda. Então eu sempre vou no material original, que muitas vezes é um mangá, para poder fazer aí essa confirmação, como eu já fiz num vídeo de Tokyo Revengers. Mas Code Geass é uma obra original, não tem light novel e nem mangá, então eu tenho que me guiar pelo que os personagens falam, e pra minha sorte, eu consigo entender isso. Nesse caso, o Orlando falou a palavra taisaku, que em português seria contramedida. E em inglês, a tradução é countermeasure, então se você joga jogo de luta, vai perceber aí esse counter dentro da palavra. Se fosse uma resistência do corpo do clone, ele provavelmente teria dito, ah, o Guias não funciona neste corpo, ou então, ah, o Guias não funciona em mim. Mas não foi o caso, ele se deu ao trabalho de dizer que teve precauções para que o Guias não funcionasse. Sinceramente, eu achei isso bem ridículo, tá? Foi um deus ex machina, um porque sim dos roteiristas, para que aquela cena tivesse mais impacto, já que colocar ele dentro do Nightmare Frame para ter aquela conversa com a Sakuya não ia causar, né, a mesma comoção. E o segundo problema, ou inconsistência, eu vou deixar para falar num vídeo de conclusão que a gente vai fazer depois do episódio 12. Então já vai ativando aqui as notificações para você não perder esse vídeo, tá? E se vocês puderem deixar um like, eu agradeço bastante, porque não parece, mas esse vídeo deu muito trabalho para editar.